Qual a diferença entre pensamento de morte, ideação suicida e pensamento sobre a morte em um quadro psiquiátrico, especialmente em quadros de ansiedade e depressão? A gente vai fazer essa diferenciação agora. Bom, pensamento de morte, ideação suicida e pensamento sobre a morte são coisas bem diferentes. E é bem importante a gente fazer essa diferenciação, porque não saber essa diferença pode gerar muita angústia. Vamos pensar primeiro sobre pensamentos de morte, né? Pensamentos de morte são muito comuns em pacientes que podem estar com um quadro depressivo. Nesse tipo de situação, a pessoa pode pensar, pelo estado que ela está, pela degradação psíquica que ela está naquele momento, né? Com aquelas sensações horríveis, pensar que a morte pode ser uma solução. Mas é aquela pessoa que pensa, se morrer me aliviaria, mas ela não quer morrer. Ela não quer passar por isso. É aquela que imagina que se morresse de um jeito fácil, no sentido do que ela constrói, né, sem que ela precise fazer nada, nem causar em si nenhum sofrimento, tudo bem. Ela pensa isso. Se for assim, tudo bem. Esse é o pensamento de morte que tem a ver com livrar-se do sofrimento, porém a pessoa não tem coragem, nem tem vontade de se matar. Não que o que se mata tem a ver com coragem diretamente, mas é para que vocês entendam exatamente aquilo que a gente está falando. Certo? Esse pensamento de morte, de se livrar fosse mais fácil, é bem comum quando a pessoa está em sofrimento depressivo, mas também quando ela está passando por um transtorno de estresse, até transtornos de ansiedade graves, isso pode acontecer. Isso não quer dizer que ela tem um pensamento suicida. A dúvida do meu paciente, que eu falei para vocês no início, é exatamente essa. Se ele tem pensamento suicida, se ele é um suicida, isso desesperou ele com essa ideia. A outra coisa é a ideação suicida. A ideação suicida é diferente do pensamento de morte, porque nesse caso a gente já está falando de uma estruturação do pensamento para cometer algo contra si mesmo. Entende? Na ideação existe um planejamento, existe uma possibilidade da pessoa fazer muito maior, e aí a gente tem cuidado com isso, por isso a atenção sobre esse tipo de discurso em um paciente que está em sofrimento, por isso as campanhas, né, em relação ao suicídio, para se observar e fazer essa diferenciação, porque na ideação a pessoa tem o desejo de morte e tem o planejamento de como fazer isso. E o terceiro caso, que é o pensamento sobre a morte, é muito comum em pacientes com transtornos de pânico, com transtornos de ansiedade generalizada, com fobia relacionada às questões de morte e também hipocondria, tá? Esse tipo de pensamento é aquele pensamento sobre a morte, mas no sentido de temor da morte, de temor de uma doença que possa levar à morte. É aquela pessoa que fica pensando o tempo todo, e se ela morrer, e se ela tiver uma doença grave, e se alguma coisa acontecer, e tá sempre com pensamentos relacionados a isso. E aí ela começa a desenvolver o medo dela mesma, né? Porque ela começa a ter medo dos próprios pensamentos. Medo daquilo que ela está pensando quando ela chega a pensar coisas de, será que eu sou capaz de chegar numa varanda e pular se eu estiver desesperado? Tem situações de paciente de pânico, e isso eu ouço com muita frequência, que eu fico desesperada, doutor, eu acho que é capaz de, se eu estiver numa varanda, eu pulo de desespero. Será que eu sou capaz disso? Isso é uma dúvida que gera na pessoa, e aí isso pode ser um motivo, inclusive, de aumento do desespero dela sobre isso. Mas o objetivo desse vídeo é te esclarecer exatamente isso. Nessa situação, especialmente porque aqui no canal eu sei que tem muitas pessoas que sofrem quadros de ansiedade,
Nessa situação, a questão não é que você tenha a ideação suicida, né, o desejo de morrer e tudo mais, e que você seja capaz disso. Na verdade, é exatamente o contrário, né? Você tem medo da morte. E, na verdade, morte, as pessoas às vezes têm muito pavor dessa palavra, porque se associa sempre morte, sempre a associação da palavra morte é feita com morte física, né? Morte do corpo. E que é a nossa principal associação. E nos sintomas ansiosos, você tem às vezes palpitação, o primeiro pensamento da pessoa é sobre isso, sobre ter um colapso cardíaco e morrer. Mas morte também, a gente pode estar falando de morte de situações, morte de ciclos, morte de relações, morte de um período que você passa em um determinado lugar, de um trabalho. A gente precisa também entender o significado simbólico dos nossos pensamentos. E quando se tem muito medo disso, né, muito medo dessas situações, você pode transferir a ideia do medo de que você tem da morte, quando na verdade você está tendo medo do fim de alguma coisa na sua vida que não necessariamente tem a ver com morte física. A outra coisa importante para se falar é que o medo de morrer, essa angústia toda que pode acontecer e da pessoa vir com esses pensamentos nos quadros ansiosos, tem também uma relação direta com a hiperestimulação da amígdala. A amígdala é uma região responsável por nossa proteção. E quando você está com uma desregulação, uma hiperatividade, né, uma amígdala muito reativa, os pensamentos sobre medo de morrer também vão ser mais intensos, porque a ideia é que ela gere essa sensação e te proteja de tudo que possa levar a isso. Só que a gente está falando de uma disfunção e não de uma função correta, né? Quando ela está fazendo a função correta, ela está te livrando de situações de perigo, te avisando que é para você correr rápido, que o carro está vindo na sua direção, que tem uma pessoa suspeita vindo do outro lado e que, consequentemente, você tem que ter cuidado com ela. Mas quando ela está nesse processo de desregulação, os pensamentos de morte podem vir, né, o medo dela o tempo todo, por um problema realmente biológico. E aí a gente tem que aumentar GABA nesse indivíduo, que é o nosso neurotransmissor de calma, para que consiga pensar melhor. Nos processos dos quadros de ansiosos, de ansiedade generalizada, por exemplo, transtorno de pânico, as duas coisas juntas, isso tudo fica muito misturado e por isso a pessoa tem dificuldade de pensar, até porque quando essa amígdala está hiperreativa, a pessoa está tendo muitas crises, está com tudo alterado nesse sentido, fica difícil raciocinar e entender de fato o que está se passando, o que esse pensamento quer dizer, por que está vindo isso na minha cabeça. Então, para te esclarecer, existe a parte biológica disso e existe a parte psicológica disso. É extremamente importante lidar com todos esses conceitos e essas sensações para entender de fato do que você está com medo. Às vezes, algumas pessoas pensam que estão com medo da morte, mas elas, na verdade, estão com medo da vida e de tudo aquilo que tem de enfrentamentos, de coisas que vão precisar ser encaradas para que essa vida aconteça. Mas às vezes a gente monta a história para a gente mesmo, né? Nós montamos uma conversa conosco que até tira de nós a capacidade de perceber bem do que de fato a gente está com medo. Daí a importância, né, de tratamento de fato psicoterapêutico, de tratamento de alguma outra intervenção que seja necessária, porque é um processo complexo. Não dá pra gente simplificar as coisas, né, e nem dizer que todo mundo tem o mesmo motivo e que todo quadro é igual. A gente tem que respeitar as sensações e entender o que cada uma delas está dizendo em cada quadro, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido exatamente sobre isso. Se você tem alguma dúvida sobre o que eu falei, manda aí nos comentários, coloca aí se esse vídeo te ajudou ou não te ajudou e compartilha com as pessoas
que você acredita que esse vídeo vai ajudar, porque são 3 assuntos importantes e que é preciso que a gente tenha clareza, especialmente para não ficar apavorado sobre aquilo que sente, né, sobre aquilo que pensa, porque a gente tem que, na verdade, entender o que está acontecendo.